Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 13º capítulo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã, e estou conversando com Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Como vai, Roberto? Oi, Maximiliano, eu vou muito bem. E você, como vai? Muito bem. Sobre qual livro vamos conversar hoje? Nós vamos falar hoje sobre mais um livro da escritora Rosélis Fonsass. O título é África e seus Mistérios. A história narrada nesse livro ocorre num ano relativamente recente, na década de 1960. O ano é 1961. Assim como as demais obras da autora, a narrativa é verídica. Nesse caso, apenas os nomes foram trocados. Agora, para a gente entender o contexto em que essa trama se desenrola, Maximiliano, é importante a gente conhecer um pouco da história da África naquele período, né? Ah, sim. Porque é uma época de muita convulsão e tudo, né? O que você poderia dizer para a gente a respeito disso? Então, a gente precisa entender primeiro como é que a África foi moldada nos últimos tempos, né? Principalmente no último século ali. Por volta de 1880 até a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus dividiram o continente africano em diversas colônias. Como você disse, a história se passa no ano de 1961, no Aham. então chamado Congo Belga, que é um país muito grande da África Central. Hoje ele é denominado República Democrática do Congo, ele já teve vários nomes ao longo da história. Já. É. Só que não podemos confundir também com outro país que é bem menor, chamado República do Congo. Ele fica bem no centro, assim, bem no coração da África, a República Democrática do Congo. Certo. A chamada República do Congo é bem menor, realmente. É. Bom, do início da colonização, o Congo era um território de possessão pessoal do rei da Bélgica, o Hum. Leopoldo II, né? E ele chamava essa possessão de Estado Livre do Congo, que de livre não tinha nada, ele Não. cometia as maiores barbaridades lá. Aí, em 1908, o país passou a se chamar Congo Belga. Ele se tornou independente em 1960. Em 1971, sob o governo de Mobutu, ele passou a se chamar Zaire, e a partir de 1997, o nome do país ficou sendo República Democrática do Congo, conforme é conhecido até hoje. Sim. Bom, naquela época havia muitos conflitos, não só no Congo, mas também no Quênia, onde É. uma parte da história do livro também se desenrola. Uma parte da região do Congo, por exemplo, a chamada Katanga, tornou-se Uhum, independente antes de 1960, sob o governo de Tshombe. uhum. Havia muita desconfiança dos nativos em relação às pessoas da raça branca, gerando assim muitas situações de conflito. E essa desconfiança vem desde essa época da divisão aí, repartido lá por Certo. vários países. Então, o pessoal sempre ficou meio desconfiado. A É. história do livro começa logo após o sequestro e morte do primeiro-ministro e líder anticolonialista Patrice Lumumba. Aconteceu em janeiro de 1961, em meio a um golpe de Estado liderado pelo coronel Mobutu. Pois é, tinha muitas situações de conflito, de revolta no continente inteiro, né? Eles dividiram o continente a bel prazer aí entre as Sim. potências europeias, né? Retalharam tudo lá. Eles tinham um grito de guerra lá de independência chamado África para os africanos. Uhuru na Kenyatta. Bom, esse Uhuru era na época o filho recém-nascido do ativista queniano Jomo Kenyatta, Certo. que se tornaria o primeiro-ministro e também o primeiro presidente do Quênia após a conquista da independência. Esse é basicamente o contexto histórico na época. Uhum. A primeira cena do livro mostra um moço belga de cerca de 30 anos, engenheiro químico, chamado Jean Balmain. Ele está lendo a cópia de uma carta que ele havia enviado ao seu tio Victor Balmain, que morava no Quênia. Então ele está no Congo, está lá desde a idade de 2 anos, que ele, claro, considera sua pátria. Além disso, havia um grande sábio na época, conhecido em todo o país, chamado Abu Ahmed, que a gente vai falar daqui a pouco dele, que havia aconselhado Jean Barman a permanecer na África. Sim. Não, e os nativos gostavam muito do Jean, e Gostava, respeitavam é? ele. Na época que ele escreveu essa carta, ele tinha acabado de se separar de uma moça belga muito bonita chamada Annette. E ele estava sofrendo com essa separação. A Sim. Annette é uma outra personagem importante na história. Ela tinha voltado para a Bélgica e deixado uma péssima impressão no Congo, porque ela era muito preconceituosa. Mas Era. quando ela retorna à África, anos depois, ela já era outra pessoa, completamente diferente, amável com todos, e estava arrependida de seu procedimento anterior. Todos que a conheciam ficaram muito surpresos com essa mudança.
Pô, ela voltou outra pessoa, É. completamente, né? Totalmente. O Jean está na fazenda lá do seu amigo Tobias, que é um português de 50 anos. Esse Tobias tem duas filhas, Uhum. Fátima e Arabella. Fátima é outra das personagens centrais da história. Ela tem cerca de 20 anos, gosta muito de dançar, tanto que os moradores da fazenda lá chamam ela de Grow dançante ou pequeno Grow. A mãe da Fátima era uma iraquiana chamada Sumaika, e ela já havia falecido na época. A atual esposa de Tobias é uma nativa chamada Anrita. A fazenda lá é muito bonita e bem cuidada, o local é muito bonito, fica junto ao lago Kivu, e lá eles produzem frutas cristalizadas e doces de frutas. Tem uma fabriqueta lá, né, Max? Sim. E a narrativa do livro, ela é muito viva, ela é muito vívida, né? A gente tem a impressão de estar assistindo um filme fascinante, com uma trama intrincada, ela é cheia de sentimentos, não é, Maximiliano? Sim. É, tem de tudo lá, Tem tem de tudo. amor, tem de tudo, amor, desconfiança, ciúmes, ódio, né? Tem tudo lá. Tem muito humor, inclusive, né? Ah, Apesar da bastante. época, apesar da época tão difícil, né? É verdade, a gente dá muitas boas risadas em várias partes do livro, principalmente no episódio em que um grupo de militares se hospeda por conta própria lá na fazenda do Tobias, É mesmo. procurando um tal de Jean. Ele É. eram sudaneses, militares da ONU. Ah, acontece um monte de coisa. Pois é, eles achavam que o Jean fazia parte de uma sociedade que conspirava contra o governo, né? Mas ele, nessa época, ele já estava longe da fazenda. O tratamento que os empregados de Tobia dispensam aqueles soldados todos lá, principalmente a serva de confiança dele, a Tombolo, Sim. faz a gente dar muita Ah, é risada. muito engraçado. Aliás, eu lembrei agora sobre aquele cozinheiro lá, o Biruti, cozinheiro do Victor Balmain lá do Quênia. O Victor chamava ele de Briat. Ele fazia referência a Briat Savarin, que foi um famoso cozinheiro francês, gastrônomo do século XVIII, né? É, Isso é só para pessoal. você ter uma ideia como a trama é intrincada aí, né? Chega até um cozinheiro antigo lá Sim. entrando na história, É, eles elogiavam muito esse Biruti aí pelas comidas que pelos ele fazia, né? pratos Os e pratos, tudo, é. né? Tem também aquela resposta séria que o negro Calonji dá numa entrevista a um correspondente estrangeiro. Ah, aquilo ali eu precisei registrar, porque ele respondeu a um repórter italiano que havia perguntado se os balubas ainda andavam nus ou se já estavam civilizados, né? Sim. Balubas é uma etnia lá dos congoleses que habitam no centro do país. Bom, resposta do Calondi. Os balubas até vestem modelos Dior, naturalmente de acordo com a temperatura. De nudez nem se fala mais. Segundo o que eu vi, há um movimento entre os balubas. Eles querem enviar missionários pretos para a Europa. De certo modo, como retribuição por tudo que os missionários brancos fizeram no Congo. Também os pretos possuem corações prestativos. Desde que os balubas souberam da existência de tantos brancos nus aglomerando-se em manadas nas praias da Europa e da América, eles não sossegam mais. É, parece mesmo um filme, uma trama muito bem encadeada. É um filme muito. Já estou falando até como filme, não como É, livro, né? Mas é, parece mesmo um filme que a gente não tem ideia como vai ser o final, não é mesmo, Max? sim. Bom, então vamos voltar à carta de Jean, que dá início à narrativa. Certo. Nela, ele fala de uma situação de convulsão política no Congo. Ele dá notícias de um velho sábio conhecido e muito respeitado em todo o país, chamado Abu Ahmed, de quase 100 anos. Ele é um senhor que viajou por vários países extraindo o que via de melhor nas muitas culturas e religiões, e se dizia que era descendente direto do grande sábio egípcio do século VII, chamado Ahmed al-Badawi. Depois, ele acaba mencionando a criação de uma sociedade secreta chamada Sankuru. Era formada por pessoas de diversas etnias, nacionalidades, religiões, mas os objetivos são bastante nobres. Sim, sim, são bastante nobres, basicamente elevar as condições de vida da população do país, melhorar a educação e saúde do povo. Uhum. A condição para entrar na sociedade Sankuru era poder contribuir com alguma coisa para esse desenvolvimento. Jean Balmain, por exemplo, ele ingressou oferecendo aulas de química aos nativos. Tobias também fazia parte da sociedade, mas ninguém sabia disso, nem os É. empregados da fazenda. Uma curiosidade, viu, Max, é que Sankuru é o nome da região onde nasceu aquele Lumumba que foi assassinado.
A sociedade havia sido fundada por um médico indiano que trabalhava no país chamado Visram, que também é uma personalidade central do livro. A mãe de Visram era austríaca, por isso ele tem olhos claros, o que não é comum na raça dele, né? Ele era viúvo e tinha 2 filhas já casadas que moravam em Nairobi, a capital do Quênia. E Vishram é um espírito muito evoluído que sempre procura enobrecer tudo que entra em contato, de todas as formas. Ele é muito conhecido no país e todos gostam muito dele. Uhum. Ele tentou atrair a simpatia de Lumumba para os objetivos da sociedade através de 2 mensageiros, um branco e outro negro. E eles retornaram dizendo a Vishram que Lumumba enviaria a resposta dentro de alguns dias. Mas ambos morreram num misterioso acidente de carro dias depois. Jean diz ao tio na carta que está surpreso de Vishram ainda estar vivo. Pois é, esse episódio ele já dá uma boa ideia do clima existente na época lá. Esse Lumumba, ou Lumumba, ele odiava os brancos totalmente. Então, seguramente, ele não aceitou a existência de uma sociedade pacífica com brancos e negros trabalhando conjuntamente. Outro aspecto importante descrito na carta do Jean é a morte de um contrabandista chamado Cláudio, que era o marido da Fátima, ou seja, ele era o genro de Tobias. Sim. Fátima era uma moça boa, só que ela era muito voluntariosa. Ela amava um jovem indiano chamado Gistan, mas não quis esperar ele voltar de uma viagem a Alexandria, onde ele ia aperfeiçoar os seus estudos de medicina durante um ano. Uhum. Aí, por teimosia, por pura birra, ela se casou com esse Cláudio, que não era flor que se cheire, né? Nem um pouco. Gistan havia perdido os pais muito cedo e foi acolhido pela família de Jean. Os dois eram muito amigos desde criança. Eram amigos inseparáveis. Aliás, eles só se separaram na época dos estudos. O Jean foi para Antuérpia cursar engenharia e o Justin foi para Paris, onde ele concluiu o seu curso de medicina lá na Sorbonne. Tem um trecho do livro que mostra a narrativa de viagem dos dois enquanto eles ainda eram crianças, uma viagem subindo o Rio Congo. Só essa narrativa daria um livro à parte. Sim. Basta dizer que o Justin decidiu ser médico durante essa viagem, quando ele entrou em contato com curandeiros nativos. Ah, sim. Essa viagem imagina, se você for falar como fosse um filme, imagina as cenas que seriam essa viagem. Pois né? pois Beleza é. extraordinária. Mas não vamos nem falar dessa cura extraordinária que ele conseguiu fazer no barco, senão aí perde a graça. Não, perde. Mas a fama dele como grande médico correu por todo o Congo a partir daí. Ah, foi mesmo. Voltando a Fátima, ela não sabia, ela não tinha ideia das atividades criminosas do marido. E ela foi enganada por ele, e por isso ela passou a ser considerada também como uma traidora em todo o Congo. O livro descreve como as formas de ódio geradas por maus sentimentos dos nativos perseguem Fátima e torna sua vida um verdadeiro suplício. Né? O que o tal do Cláudio lá fez, Max? Basicamente, ele ficou sabendo da existência dessa sociedade, Sankuru, e através de perguntas capciosas, obteve a de Fátima o nome de 4 membros. Uhum. Aí ele delatou essas pessoas para o governo, sob acusação de conspiração. Os 4 foram presos e fuzilados. Depois também outros 7 conhecidos deles. O Cláudio achava que essa sociedade poderia atrapalhar o seu negócio de venda de armas. Ele traía tanto os belgas como os congoleses. Ele era um dos poucos brancos levados em consideração por Lumumba. Aí logo depois, Cláudio é morto pelo irmão de um dos assassinados e Fátima é considerada pelos africanos como uma espécie de cúmplice, responsável também pelas 11 mortes, embora não tivesse culpa de nada. Como ela está praticamente jurada de morte no Congo, então ela viaja para o Quênia, mas não encontra sossego para sua alma. Exatamente. Cabe ressaltar aqui mais alguns fatos sobre Visram. Esse Visram, ele recebeu de Abu Ahmed a incumbência de encontrar uma forma de adoração ao Criador que correspondesse à verdade e que pudesse ser assimilada pelos nativos. Em determinado momento, acontece algo muito especial com ele, muito profundo. Visram sente nitidamente uma conexão com o mundo da luz. Ele diz, nessa ocasião, fui ligado ao mundo da luz. Nunca mais estarei sozinho. Naquele momento, ele abriu o presente que ele havia ganhado do Abu Ahmed, do sábio Abu Ahmed. Ele viu que era o próprio amuleto do sábio. Era uma placa redonda de platina com uma cruz isósceles incrustada nela.
Então, em determinada época, ele também sentiu nitidamente que tinha laços de amor de outras vidas com Annette, a ex-mulher de Jean. E ela também se apaixonou por ele. O encontro Foi. deles e a declaração de amor mútuo dos dois é muito comovente. Mas se essa história teve um não final feliz, vamos deixar a cargo do leitor, né? Ah, sim, vamos deixar a cargo do leitor, não vamos contar isso também para não dar spoiler, né? É. A Fátima acabou falecendo no Quênia, um dia depois do seu pai, Tobias, lá no Congo. Como isso aconteceu, apesar de todos os intensos e amorosos cuidados de proteção de Gistan, a quem ela havia se unido novamente, Uhum. nós também não vamos falar aqui, vamos deixar a cargo do leitor. Cabe mencionar, viu, Maximiliano, que pouco antes ela teve um sonho no qual ela se via viajando por um rio numa canoa de velas vermelhas. Isso é significativo porque na obra O Livro do Juízo Final, da mesma autora, está registrado que em épocas passadas, no mundo do além, as almas recém-chegadas eram transportadas em barcos rasos equipados com velas vermelhas semelhantes a asas. Pois é. Então, foi um Parece um sonho aviso, bastante. né? Ah, sim, sem dúvida, uma premonição aí do que ia ocorrer com ela, né? É. O que mais que a gente pode falar do livro, Maximiliano? Bom, aquela época era uma época de muito medo. Havia várias referências sobre bombas atômicas e eles falam muito do vento ruim que vem do deserto. Na É época, mesmo. os franceses estavam testando armas nucleares no deserto do Saara. Também a gente vê a importância das danças rituais para os africanos. E é interessante a capacidade de muitos deles em conversar por meio de pensamentos. Tem muitas cenas desse sentido no livro, é bem interessante. Uhum. Também existem muitas referências dos costumes africanos que são bem diferentes dos nossos. É. Existem personagens negros muito marcantes no livro, com personalidades bastante destacadas, como, por exemplo, a criada Tombolo, o gigante, no sentido literal, porque ele era bem alto, Kalonji, o ativista Congolo, a ama de Jean Maata, que foi realmente quem o educou, criou, visto que sua mãe era doente, o pai estava sempre muito ocupado. É interessante, muitas vezes a forma como eles enxergam os negros, como é que eles enxergam os acontecimentos, que é bem diferente Ah, das é. outras pessoas, né? Eles têm uma outra visão de mundo ali em Tem, relação aos completamente diferente. acontecimentos. É muito interessante. A gente embarca ali, parece que a gente está vivenciando tudo ali. O filme, quer dizer, o livro, ele termina também com uma carta. Ele começa com uma carta e termina com uma carta. E Sim. também termina com uma carta dirigida a Victor Balmain. Aham. Tá? Desta vez, no final, a carta é escrita por Anrita, que é a mulher de Tobias, mas a gente também não vai contar mais para a gente não tirar a surpresa do É. final. Tem algum trecho do livro que você gostaria de destacar especialmente? Eu gostaria, aquela parte da vivência espiritual intensa que Vishan teve ao sentir-se ligado ao mundo da luz. Vamos ouvir então. Ele diz o seguinte: o que realmente aconteceu comigo? Perguntou Vishan a si mesmo. Mais tarde, o que vivenciei hoje se tornará consciente para mim. Contudo, eu pressinto que o véu que me separava da verdade tornou-se mais transparente. E você, Roberto? Algum trecho que gostaria de mencionar? Olha, eu também escolhi um pequeno trecho dessa parte da vivência de Visram, que é muito impressionante mesmo. É. Trata-se de uma oração que ele fez na sequência do que ele experimentou espiritualmente. Ele disse o seguinte: A ti pertenço, Todo-Poderoso, orou ele sem pronunciar palavras. Presenteaste-me com a vida, misericordioso. Deixa-me servir-te agora na terra e mais tarde no mundo dos espíritos. Creio que mencionamos os principais aspectos desse livro. Ah, mas tem muito mais coisa, é uma história muito bem detalhada. Ah, tem muito, muito mais mesmo. A gente pincelou os principais aspectos para, pelo menos, dar uma ideia do que o livro trata. É, Aliás, o ingresso para assistir o livro é até barato, perto do que ele proporciona emoções, não é mesmo, Max? bastante. Pode ser visto quantas vezes você quiser. É, pois é. Bom, Roberto, então é isso. Até a próxima. Até, Max, até.